The present perfect. Vamos lá falar desse bichão que confunde muito aluno de inglês. O aluno de inglês costuma ser confundido bastante pelo present perfect e a razão para isso é a seguinte. A frase do present perfect tem um verbo do passado. E aí não faz muito sentido. Que desgrama é essa? Present perfect, mas o verbo está no passado. Então vamos dar uma olhadinha, por exemplo, nessa frase aqui, ó. Tom, dá uma olhadinha aí no Tom, ó. O Tom tá lá, né, preocupado because he has lost his key. Tom has lost his key. Por que que não é Tom lost his key? Ou por que que não é Tom loses his key, né? Se é present perfect, por que que não bota um tempo do presente? Ou então por que que não é o simple past Tom lost his key? Why the heck Tom has lost his key? Gramática serve para uma coisa, situar meu ouvinte na linha do tempo. Quando um nativo ouve a frase Tom has lost his keys, primeira coisa, o nativo já sabe que a chave continua perdida agora. O nativo já sabe que o Tom hasn't found his keys yet. Até agora, ele ainda não achou. A chave continua perdida. E é por isso que nós temos um verbo no passado, lost, mas o nome do tempo é the present perfect. Porque o present perfect fala de uma âncora que começou no passado, que é o momento que ele perdeu. E o present perfect basicamente diz que essa informação continua acontecendo ou ela continua sendo verdade agora, neste momento. Por isso que eu falei, quando um nativo ouve Tom has lost his keys, ele sabe que agora, neste momento, a chave continua perdida. Ok? O present perfect, ele vai falar de algo que continua acontecendo ou continua sendo verdade agora. Uma outra possibilidade aqui nessa frase seria acabou de acontecer. Tom has just, aí teria um just aqui, ó. Teria um just entre o has e o lost, teria um... Opa. Troca sozinho pra borracha, gente. O negócio tem vida própria aqui. Teria um just aqui, ó. Tom has just lost his keys. Ou seja, acabou de acontecer. E de qualquer maneira, mesmo que tenha acabado de acontecer, quando eu disse he has just lost his keys, significa que a chave continua perdida. Por isso que é present perfect. Tem uma âncora no passado, mas continua acontecendo, continua sendo verdade agora. Outra frase para você entender e pegar isso, ó. Sally is still here. Tá aqui ainda a Sally. She hasn't gone out. O que significa essa frase? Significa o seguinte. Teve um momento aí que se esperava, eu vou marcar aqui, ó, é a âncora que está no passado. Que se esperava que a Sally fosse sair. Mas a Sally is still here. Ela ainda está aqui. Ou seja, desde este momento em que se esperava que ela fosse sair, até agora, ela não foi. She hasn't gone out. E quando um nativo ouve she hasn't gone out, o nativo sabe que agora a Sally continua em casa. Quando um nativo ouviu Tom has lost his keys,
Ele sabe que o Tom perdeu e ainda não achou. A chave ainda está perdida. A informação continua sendo verdadeira agora. Sally hasn't gone out. Ela não foi e ela continua em casa agora. Porque o present perfect, ele tem uma âncora no passado, por isso o verbo no passado, mas ele continua acontecendo ou sendo verdade agora. Eu comecei a morar em Brasília 37 years ago. Então aqui é 1983. E aqui é hoje, 2021. I have lived in Brasília for 37 years. Eu também poderia ter dito I have been living, tá? Mas pra gente focar, I have lived in Brasília for 37 years. Por quê que o verbo está no passado, mas é o present perfect? Porque o fato do Felipe morar em Brasília tem uma âncora no passado, mas essa informação continua acontecendo e continua sendo verdade hoje. Agora, eu continuo morando em Brasília. Por isso que eu disse, quando eu falei I have lived in Brasília, um nativo sabe que não interessa o que eu vou falar depois, eu continuo morando em Brasília hoje. E a gente vai ver um caso agora que sempre vai ser present perfect, que é quando eu quero falar o que já aconteceu desde que alguém nasceu, desde que alguém começou a praticar ou a competir ou a trabalhar com alguma coisa, desde o início da história até agora. Por exemplo, desde que o Lewis Hamilton, que é um piloto de Fórmula 1, começou a correr até agora, aqui é o agora, tá? Ele já ganhou 7 World Championship titles. So, Lewis Hamilton has already won, que é o passado de win, has already gotten 7 World Championship titles. Ok? Um outro exemplo. Meu jogador de tênis favorito, Novak Djokovic. Desde que o Djokovic começou a jogar tênis como profissional até agora, Djokovic has already won 18 Grand Slam titles, que é Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open. São os 4 Grand Slams, são os torneios mais importantes do tênis. He's already won 18 Grand Slam titles. Mais um exemplo. Desde que a Adele in English, Adele. Desde que a Adele começou a cantar como profissional até agora, vou chutar aqui, she has already sold, tá? Já vendeu. She has already sold 35 million copies. She's already sold 35 million copies. Um outro exemplo. My mother-in-law, minha sogra, has she has never been to the United States of America. O que significa isso? Desde que ela nasceu até hoje, ela não visitou os Estados Unidos até hoje, but she has already visited Europe once. So she has never
been to the United States, but she has already visited Europe once. Toda vez que eu estiver falando de desde que alguém nasceu, desde que alguém começou a trabalhar com tal coisa, começou a competir profissionalmente, desde que alguém começou a cantar, desde que a história começou até agora, eu vou pro present perfect. Porque o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: desde que o Lewis Hamilton começou a correr até agora, ele já ganhou 7 títulos, mas podem vir outros. Porque se eu tivesse falando do Senna, eu teria que ir para o Simple Past e eu dizer o seguinte: enquanto correu e viveu, Senna won 3 championship titles. Simple Past. Se eu tivesse falando do Gustavo Kuerten, aqui no tênis eu teria que ter dito o seguinte: desde que o Guga começou a jogar até o dia que ele se aposentou, porque ele não joga mais, he won Simple Past. He won 3 championship titles. Se eu tivesse falando do Michael Jackson, desde o dia que o Michael Jackson começou a cantar lá no Jackson 5 com 6 anos de idade, até o dia que ele morreu, he sold 75 million copies. Estou chutando aqui. Ou seja, o Michael Jackson sold 75 million. Adele has already sold. Por quê? Porque desde que a Adele começou até agora, ela já vendeu 35 milhões, mas ela pode continuar vendendo. Desde que o Djokovic começou a jogar até agora, foram 18 títulos, mas ele pode continuar ganhando. Desde que o Lewis Hamilton começou a correr até agora, foram 7, mas podem vir outros. O Senna começou e terminou. É passado. Não muda mais. É uma caixa fechada. O Guga, mesma coisa. Começou e terminou. É uma caixa fechada. Simple Past. Michael Jackson, a mesma coisa. É uma caixa fechada. Não vai mudar nunca mais esse número. E no caso da minha sogra que eu falei, ela está viva, ela continua viajando e ela pretende visitar os Estados Unidos. E ela pretende visitar a Europa mais algumas vezes. Por isso, she has never, desde que ela nasceu até agora, she has never visited the United States. Mas pode ser que ela mude. Por isso que eu usei o present perfect. Pode ser que ela visite. Até agora, ela já foi para a Europa uma vez. Mas esse número deve mudar. Como eu estou falando de algo que começou a acontecer no passado e até agora já aconteceu tantas vezes, mas pode continuar acontecendo, eu estou falando de algo que tem âncora no passado e continua acontecendo ou sendo verdade agora no presente. Por isso eu uso o present perfect. Quando eu estava falando a respeito do Senna, do Guga, da carreira do Guga, do Senna, do Michael Jackson, ou... foram os 3 exemplos que eu dei, né? Eu estava falando de algo que começou no passado e já acabou. E nunca mais vai mudar. Começou e terminou no passado. Simple Past. Aqui eu estou falando de algo que começou no passado, continua sendo verdade até agora e deve mudar ao longo dos próximos dias, semanas, meses. Ou seja, a âncora está no passado, mas o ponto final de referência está no agora, no presente. Present perfect. Quer uma imagem para o Simple Past? Uma caixa fechada. Quer uma imagem para o Present Perfect? Aquele ripple effect, que é quando você solta uma pedra no lago. A pedra caiu, Simple Past. Mas ela
produziu ondas circulares que podem ainda ser vistas, ou seja, a queda the stone has fallen. Por quê? Porque ela continua produzindo algo que pode ser visto agora no presente. O present perfect, ou ele continua acontecendo, ou ele continua sendo verdade, ou ele continua tendo efeito, mas o ponto final de referência é agora, no presente. I've cut my finger. I've cut my finger. Que a grande confusão do present perfect vem porque ele tem um verbo no passado, mas o que você precisa, se você pega isso, você nunca mais vai confundir. O present perfect sempre vai ter conexão com o presente, com o agora. Ou ele continua acontecendo agora, ou ele continua sendo verdade agora, ou ele produz efeitos no agora. Então, por exemplo, quando eu disse I've cut my finger, é um exemplo típico que vai cair no present perfect, que é uma coisa que acabou de acontecer e continua afetando o meu agora. Neste caso, acabou de acontecer. Eu acabei de cortar o meu dedo. O corte foi no passado, né? 3, 4 segundos atrás. Toda vez que alguma coisa for muito recente e estiver afetando o meu presente, present perfect. I've cut my finger. É um passado muito recente, 3, 4, 5, 10 segundos, às vezes 10 minutos. Acabou de acontecer e ele ainda está afetando o meu presente. Se eu tivesse superpoderes de me curar, tipo esse super-herói que se cura sozinho, né, o super-homem, curou o dedo. I cut my finger. Por quê? Porque ele não tem mais nenhuma conexão com o presente. O corte foi curado, sumiu, tá no passado, foi embora. Mas como eu sou um ser humano normal, se eu cortar o meu dedo, durante alguns minutos, o corte que foi no passado continua afetando e influenciando o meu presente. Por isso ele cai no present perfect. I've cut my finger. Um outro exemplo. The road is closed. There's been an accident. The road is closed now. Sempre vai ter conexão com o presente. Então, essa frase, the road is closed, there's been an accident. Ok? Poderíamos até dizer, the road has been closed. Né? Acabou de ser fechada. Why? There's been an accident. Se um nativo escuta essa frase, the road is closed, there's been an accident, o nativo automaticamente já pegou que acabou de acontecer um acidente e este acidente está influenciando a situação da pista agora. Esse acidente está influenciando o meu presente. Se o acidente tivesse acontecido e já tivesse tudo sido resolvido e a estrada tivesse limpa, there was an accident 3 hours ago. Mas o acidente não continua acontecendo, não continua sendo verdadeiro ou ele não continua afetando o meu agora. Então é simple past. Neste caso desse exemplo, there has been an accident, the road has been closed, ou the road is closed, que é o presente, né? The road is closed. Mas se ela acabou de ser fechada, eu também poderia cair nesse mesmo exemplo. The road has been closed. The road has just been closed. Acabou de ser fechada. Why? There has been an accident. Acabou de acontecer o acidente. E como eu usei o present perfect, o nativo na hora sabe que esse acidente está influenciando o meu
presente. Terceiro exemplo. Police have arrested 2 men in connection with the robbery. A polícia prendeu. Em português é passado. Polícia prendeu 2 homens com conexão com roubo, que tem conexão com roubo. No português é passado. Por que no inglês essa frase cai no present perfect? Por causa disso. Toda vez que alguma coisa acabou de acontecer, ou seja, é um passado que se mistura com o presente e influencia o meu presente, influencia o meu agora. The police have arrested. Acabou de prender, e eles estão presos agora, eles continuam presos. O nativo sabe disso automaticamente, que acabou de acontecer, é uma informação nova, recente, e que ela continua influenciando o meu presente. Neste caso, police have arrested significa que eles continuam presos. Agora, there's been an accident significa que a pista continua fechada. A pista continua sendo influenciada pelo acidente. Agora, I've cut my finger significa que agora o meu dedo está sangrando. O present perfect sempre tem uma âncora no passado. Hoje nós estamos estudando uma âncora que é extremamente recente. Alguma coisa que acabou de acontecer. O present perfect sempre vai ter essa âncora no passado, ainda que um passado bem recente. E ele sempre fala de algo que está acontecendo, que continua sendo verdade ou que continua afetando o meu agora. 3 casos que sempre vão cair no present perfect e 3 palavrinhas para te ajudar. Just, already, yet. Just no sentido de acabou de acontecer. Already no sentido de sooner than expected, ou seja, just a short time ago. Acabou de acontecer. Already sooner than expected, antes do esperado. E yet, até agora já aconteceu? Então vamos dar uma olhadinha aqui em 3 frases. A primeira dela, primeiro exemplo. Are you hungry? No, I've just had lunch. Aqui está o agora. Essa barra vertical de rosa representa o agora. And I have just had lunch 10 minutes ago. Acabou de acontecer. E o present, lembra sempre que o present perfect, ele tem uma âncora no passado e ele sempre afeta, continua sendo verdade ou continua acontecendo agora. Então, nesse caso, are you hungry? Tá com fome? Não. I have just had lunch. Por isso que agora eu não estou mais com fome. Ok? Outro exemplo aqui. Oh, you're here. Yes, I've just arrived. Uai, você está aqui? Yes, I have just arrived. E eu estou aqui agora. Ou seja, I have just arrived 3 minutes ago. E agora eu estou aqui. I have just had lunch 10 minutes ago. E por isso eu estou cheio. Não estou com fome agora. A referência final, o present perfect sempre tem uma âncora no passado, por isso que o verbo vai no passado, mas ele sempre, a outra ponta da âncora sempre cai no agora. Tá? Exemplos com already. Already fala de sooner than expected, antes do esperado. A mulher chega para o marido, don't forget to pay the bill. The phone bill, the power bill. Não esquece de pagar a conta do telefone, a conta da luz. Ou seja, ela tá esperando que ele vai pagar essa conta. Ó,
não esquece de pagar a conta amanhã. Ele responde para ela, I've already paid the bill. I've already paid it. Ou seja, antes do esperado e como é que está a situação da conta agora? Está paga. Claro que, para não te confundir, eu poderia ter usado I had lunch, simple past. I arrived 5 minutes ago. Porque aí o foco está no passado. I had lunch 5 minutes ago. I arrived 5 minutes ago. O meu foco está lá. 5 minutos atrás eu cheguei. I paid the bill yesterday. Inclusive, se eu colocar o tempo verbal do passado, vai cair no passado. Eu não posso dizer I have paid the bill yesterday. Porque o yesterday já acabou. Começou e acabou. Então, passado. I had lunch 5 minutes ago. I arrived 10 minutes ago. I paid the bill yesterday. Tudo isso aqui eu tô focando no que começou. Eu cheguei e cheguei. A minha chegada já acabou. Foi há 5 minutos atrás e o meu foco está lá no passado. Quando eu falo I have just had lunch, eu tô querendo dizer o seguinte. Eu acabei de almoçar e agora eu tô cheio. O meu foco tá no agora. I have just arrived. Eu tô aqui agora. Acabei de chegar e estou aqui agora. Quando ela fala don't forget to pay the bill, ela tá achando que a minha esposa estava achando que eu ia pagar a conta amanhã. Eu falo para ela, I've already paid. E agora a conta já está paga. Outra situação. What time is Mark leaving? What time is Mark leaving? Né? Que horas que ele vai sair? Oh, he's already left. Ou seja, a gente estava achando que o Mark ia sair em algum tempo no futuro. He's already left. Sooner than expected. Antes do esperado. E qual é a situação e o foco dessa frase? Ele foi embora antes do esperado e agora ele não está mais aqui. Ele já se foi. Eu poderia ter dito, Mark left 2 hours ago. E aí eu estou falando do passado. Há 2 horas atrás ele foi embora, acabou. Aqui eu estou focando que ele foi antes do esperado e agora ele não está mais aqui. He's already left. Ih, já foi. He's already left. Terceiro exemplo, quando a gente usa o yet, que é aquela coisa do até agora já aconteceu. We use yet to show that we are expecting something to happen, ok? E o yet we use in questions and negatives. Por exemplo, has it stopped raining yet? Has it stopped raining yet? Que é o quê? O que a gente está dizendo aqui? Começou a chover, sei lá, 3 horas atrás e eu tô doido para ir jogar tênis e se não parar de chover eu não posso jogar tênis. Eu ligo pro meu professor que tá lá no clube para perguntar, aí no clube, desde que começou a chover até agora, aonde está a outra onde tá correspondência, desculpa. Aonde está o outro ponto de referência? Agora. Has it stopped raining yet? Ou seja, agora está chovendo ou não? Posso perguntar, is it raining now? Claro. Está chovendo agora? Versus, já parou de chover? Qual é a diferença? Está chovendo agora? Eu estou falando assim, agora, estou ligando. E aí, como é que está aí agora? Está chovendo ou não? Quando eu falo, já parou de chover? Has it stopped raining yet? Eu estou querendo dizer o seguinte, todo mundo já sabe que começou a chover, tem 2, 3 horas e a gente está esperando a chuva acabar. Has it stopped raining yet? Já parou de chover ou continua chovendo essa bagaça dessa quadra? Essa é a diferença. A gente está esperando a chuva parar e a gente quer saber agora. Né? Essa chuva está se arrastando aí. E agora? Como é que tá? Já parou? Outro exemplo. I've written the email, but I haven't sent it yet. I have written the email,
I have typed, I have written the email, mas desde que eu digitei, escrevi o e-mail, até agora, ao ponto de referência final, sempre no agora, eu não mandei. Deixa eu botar aqui embaixo para ficar melhor, né? Desde que eu escrevi o e-mail, até agora eu não mandei. I've written the email. Poderia botar no passado se fosse essa frase sozinha. I wrote the email 3 hours ago, yesterday, passado. Aqui eu tô linkando com o agora. I have written the email. Podemos até botar um I have already written the email. Né? Já escrevi o e-mail. Mas até agora, I haven't sent the email. So, I've written the email, but I haven't sent it, o e-mail, yet. Até agora, eu não mandei o raio do e-mail.